não acho que o Internacional, Baldasso, companheiros, telespectadores e quem nos acompanha na live do YouTube tenha feito contratações de impacto capaz de entusiasmar o seu torcedor. Eu acho que o Inter fez pontualmente boas contratações. Acho que o Liseiro é um bom jogador, acho que pode dar uma resposta. O David também é um bom jogador. Tem o retorno do Alessandro, eu acho que pode acrescentar. A gente sabe que ele sempre foi muito impregnado ao trabalho físico, acho que ele não vai se acomodar, né? Mas até agora o Wesley tem uma expectativa. Eu acho que a grande mudança, Baldasso, que o Inter fez é na comissão técnica. Eu não estou ainda conseguindo analisar, porque a gente não tem a amostragem, vai começar amanhã contra o Juventude, a capacidade tática do Cacique Medina. Mas já do ponto de vista de intensidade, de epidermia, que é tão importante, os relatos que a gente tem do Beira-Rio são muito positivos. O Inter vai precisar que o trabalho do Medina seja diferenciado. Vai precisar porque não vai haver um acréscimo importante de grupo de jogadores. O Inter perdeu um titular que é o Patrick. Vieram 3 jogadores até agora, que em tese os 3 são reservas. O lateral direito, que é muito bom jogador, o Bustos, talvez venha só no meio do ano. O Brian, que é um bom jogador, a gente não sabe se vem. O David, para mim, não agrega de forma significativa, pelo menos é a minha primeira impressão. Então o Inter precisa que o trabalho do Medina dê a liga com um grupo de jogadores, que seja um trabalho diferenciado para o Inter almejar algo maior. Porque o acréscimo de grupo, que em determinado momento a gente pensou, não aconteceu. JB, quero te ouvir sobre isso. Meneghetti, eu tô aqui neste exato momento pegando uma lista, porque tu falaste o seguinte, as contratações do Internacional não me empolgam. Olha só, Meneghetti, a minha lista aqui, ó. 2017, o Inter fez 15 contratações. 18, 16 contratações. Vocês têm noção que isso é meio elenco? 19, 9. 20, passou um pouquinho também, né? No último ano aí, 20, 14 contratações. E no ano passado, 7. Agora, o Internacional em 2022 tem 3 jogadores contratados, o Liseiro, Wesley Moraes e David. Vou contar o D'Alessandro, né? Mas assim, respeito ao D'Alessandro, mas não é uma figura para temporada. Pelo menos, Meneghetti, eu entendo que possa não te empolgar, mas pelo menos o Inter não tá gastando desenfreadamente. Calma, calma. 16 jogadores numa temporada. E eu sei que teve ano que tivemos boas contratações. Eu não entro nessa barca de só criticar. Teve Edenilson, Cuesta, Moledo, sabe? Tipo, todo um grupo. Damião foi peça importante. Várias boas contratações. Guerreiro, tudo certo. Você errou e se acertou. Mas é muita coisa, Meneghetti. Pelo menos o Inter contratou pouco. Tem que parar com esse gasto desenfreado e contratar quando, ó, esse cara resolve a minha vida. Pá! Beleza. Não me resolveu? Não vou trazer. Ah, mas ficou enlouquecida a história. 700 mil pro Nicão? Não vou pagar. É muito caro. Tira. É assim que tem que ser. E eu acho que nesse ponto o Inter tá mais devagar do que eu gostaria. Fato. Mas pelo menos não tá fazendo loucura. É inacreditável, é inacreditável. Se eu sou o presidente Alessandro Barcelos, eu ligo para te xingar agora. Tu simplesmente destruiu a gestão Barcelos, porque tu simplesmente fez um relato dos anos em que o Internacional contratou mais jogadores e decidiu títulos. E aí tu citou o ano que o Inter contratou menos que o ano passado e foi o único ano que não decidiu o título. Ou seja, tu fez uma tese para comprovar que o correto é contratar bastante jogadores. Parabéns, JB. E tem um ponto também, o JB nos ensinando, né? Já vamos te passar, JB. JB nos ensinando. Existe, a partir dessa manifestação, uma maneira de não errar a contratação. Não contratando. Isso, JB deu a solução. Não contrata que aí tu não erra. Assim, JB, eu já vou te passar aí, tá? Só pra gente fazer um giro pra todo mundo falar. Eu não acho que quantidade, acho que é meio óbvio até, que quantidade seja qualidade. Tá bem. Mas esse dado que o Baldasso nos traz, ele é implacável e inquestionável. Quando o Inter contratou lá mais jogadores, o Internacional foi terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, o Internacional depois foi vice-campeão da Copa do Brasil, o Internacional foi vice-campeão brasileiro. Quando o Inter diminuiu a quantidade de contratações, o Inter não disputou nada, caiu na primeira rodada da Copa do Brasil para um vitória, caiu nas oitavas para um medíocre Olímpia, perdeu mais uma vez, como nos anos anteriores, o Campeonato Gaúcho, e ficou em 12º a 5 pontos do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Este dado é inquestionável, JB. Vai. Legal que a gente pega o Baldasso no contrapé, né? Porque coerência nunca foi teu forte, Baldacinho. Tu dizias no ano passado que não dava para dizer que não tinha qualidade esse grupo do Internacional, porque era o mesmo grupo que foi vice-campeão brasileiro. E com o mesmo grupo vice-campeão brasileiro, o Miguel Ramírez, que era um piloto para pilotar a Aston Martin, estava numa Ferrari, que é o Internacional, e não sabia o que fazer e capotou essa Ferrari de tão ruim que ele é. Não está pronto. Todo mundo sabe que não está pronto, a direção viu. Ou seja, tu acha que era jogador? Não era jogador. O teu discurso lá atrás comprovava que o problema não era jogador, o problema era técnico. O Internacional foi super bem com o Agui quando o Agui estava focado, porque tinha bons jogadores.
E só perdeu depois, e todo mundo nesse programa diagnosticou que vocês têm amnésia, virou um ano. Eu entendo, ano novo, vida nova, porque daí vocês esquecem as teses e não ficam coerentes. Mas eu lembro, eu sou ruim de memória, hein? Mas eu lembro, vocês falavam que o problema era o Aguirre, e agora se mantém o problema Aguirre. O JB está com dificuldade para entender, eu vou tentar mais uma vez. O grupo era bom do Internacional quando começou o ano passado e a manutenção daquilo que se tinha quando o Abel foi vice-campeão brasileiro seria interessante. Claro que passou pelas escolhas equivocadas de treinadores. O Inter perdeu Praxedes e perdeu o Nonato. Só aí eu destruo a tua tese. Perdeu as duas principais opções de meio campo. Perdeu as principais opções de meio campo, o Praxedes e o Nonato. Então, eu não tenho mais nada para te dizer. JB, eu queria acrescentar assim, ó, quando tu começou dizendo que até a minha frase foi assim, eu não vi que o Internacional tenha feito contratações para entusiasmar o seu torcedor. E aí tu falou, tu não acha que... Eu não quero dizer que o Internacional não tenha feito boas contratações. Eu só acho que o Internacional, se contratasse, por exemplo, se o Brian vier e se viesse o Barco, porque tudo é uma média, JB, aí isso aí puxa para cima todo mundo. Entendeu? Tu começa a puxar para cima, porque tu contrataria 2 titulares já. Hoje o Internacional dos jogadores contratados, com exceção do Fabrício Bustos, o Inter contratou até agora reservas. Tanto é que o time está estreando. O David ali na frente vai ser titular? Provavelmente sim, mas o Internacional contratou jogadores para fechar o seu grupo. Agora, se o Bustos confirmasse para vir agora em fevereiro, se viesse o Brian e se viesse o Barco ou alguém deste nível, joga o nível de contratações para cima e aí o Inter teria um time mais qualificado e competitivo. Até agora não aconteceu. E eu acho que tem um Pergunta sincera de vocês, tá? Tirando 2017, que era um ano que tu tava na Série B, tu tinha que recontratar, tinha que refazer um elenco, beleza. Tu acha que é certo, Meneghetti, um time contratar 15, 16... 10 jogadores numa temporada, é só 2020, 14 jogadores, vocês acham isso certo? E 2020 o Alessandro Brachello estava, porque quando acerta o presidente sempre fala, eu era o vice de futebol. Ele estava então em 2020, um ano de pandemia, o Inter contratou 14 jogadores, sendo que o elenco tem 30, 33, e tu tem vários da base. Gente, desculpa, na minha maneira de enxergar futebol, se faz futebol com continuidade e se faz futebol contratando pontualmente e assim, vou contratar se esse cara for muito me resolver. Porque o Inter vou contratar o Justo, é só 50 mil. Sim, mas foi 50 mil pro cara não jogar. Era 50 mil doado toda a vida pro cara treinar. E quem que o Inter contratou agora que tá nessa tua categoria assim de muito, mas muito resolver? O Wesley resolve muito, muito. O David, pra mim, resolve, tá? Não muito, tô falando do teu muito. E o Lisieiro não faria essa contratação. Não, teu muito. Qual deles, então? Só o Wesley? Só o Wesley. É pouco para um time que ficou a 5 pontos da zona de rebaixamento. Então tá concordando comigo, é pouco. Isso eu concordo contigo. Mas eu analisei uma coisa assim, pelo menos o Inter não está contratando a rodo e gastando um monte de dinheiro. Talvez o Bustos, tá? O Bustos vai resolver a situação da lateral direita. A gente não sabe quando, né? Não sabemos quando, né? Eu só queria, para não inverter a situação, tudo que eu queria que o Inter estivesse contratando a rodo e contratando um monte de jogador bom, como fez o Corinthians no ano passado e mudou seu patamar. Contratar a rodo, se tu tem como fazer, não tem... Deixa eu terminar. Agora eu vou falar. Deixa eu terminar. O meu jeito de ver futebol, como tu colocou há pouco, JB, desconsidera as circunstâncias. Eu vou te lembrar algumas coisas rapidinho. 2017 para 2018. Sai da Série B e vai para A. Evidentemente que vai ter que fazer um monte de contratação. Em 2018, o Internacional foi 3º colocado no Campeonato Brasileiro, sem grupo, só tinha um time. E o Internacional, nas últimas rodadas, viu o Palmeiras disparar porque o Palmeiras tinha 3 times. E aí o Inter começa o 2019 contratando um monte de jogador para, enfim, ter grupo de jogadores. Em 2019, decide a Copa do Brasil. De 2019 para 2020, o Internacional contratou um rapaz chamado Eduardo Cudê, que chegou no Beira-Rio e disse o seguinte: eu não uso pontas. O Inter mandou embora todos os pontas. Wellington Silva, Neilton, Guilherme Parede, Rossi, foram todos embora. Então, assim, a tua análise de futebol, ela é oca, se tu não analisar as circunstâncias que eu acabei de te citar. Mas eu analiso, Baldacinho. Eu analiso e analiso muito, e eu concordo contigo. Se tu me pegar, assim, os anos que o Internacional contratou, da antiga direção, que tinha o Adair, que é muito mais técnico que praticamente todos que passaram aqui, à exceção do Abel, eu só não concordo quando tu tá... precisa de um atacante, o treinador tá enchendo o saco e vai lá e contrata o Leandro Fernandes. É isso que eu debato.
Só porque o treinador tá me enchendo o saco. Preciso de um zagueiro canhoto. Aí o treinador vê um jogo da Série B, vê o Jussa, liga pro Jussa, que foi o Cudê, ligou pro Jussa e diz assim, Jussa, tu é volante, eu quero te transformar em zagueiro, tu joga? Velho, se dissesse pro Jussa que ele ia ser goleiro, ele ia aceitar. Ele tava no Oeste, o Inter ligou, ele ia vir. É só isso que eu debato, é só isso que eu estou dizendo. Pelo menos o Inter tem 3 reforços, vai ter o 4º agora. Eu não consigo concordar com contratar 15, 20 jogadores. Até porque tu contrata por contratar. E chegar na hora da decisão, esses caras no pega pra capar não decidiram e não deu nada. Tu foi vice, tu ficou no quase. Por quê? Porque tu contratou jogador que não vão decidir. Não, isso aí nós concordamos, né? O exemplo que tu deu aí, o Leandro Fernandes, ou o Justa, nós concordamos. Até isso aí... É isso. E eu só queria dizer que eu tô com saudade de ficar no quase, tá? Eu tenho saudade de ficar no quase. E é preciso dizer, até por responsabilidade, tu contrata porque tu precisa. Claro. Ninguém contrata para dizer o seguinte, não, eu quero contratar o cara para vir aqui no programa. Não, é porque precisa. O Inter, tu citasse 4 jogadores que o Inter deixou de ter. O Inter abriu mão. Se o Inter abriu mão de 4, tem que contratar. É lógico isso. Eu, por exemplo, eu até compartilho com parte do que disse o JB, eu acho que muitas vezes se contrata jogadores nota 5, nota 6 e tu teria na base para utilizar. Claro. Mas tu contrata porque tu precisa.